Por que Napoleão perdeu a sua batalha mais famosa, a Batalha de Waterloo, e foi definitivamente colocado para fora da cena política europeia e mundial e exilado até uma ilha aqui no Atlântico Sul, entre a América do Sul e a África, e acabou morrendo com 51 anos de idade. O que acontece é o seguinte: o Napoleão ele conquistou a Europa, foi ganhando batalhas e ganhando, anexando países, fazendo tratados, subjugando países e colocando parentes seus no poder ou generais seus no poder, de 1799 até 1814. Então foi um período aí de 15 anos conquistando a Europa. Ele começou vencendo os austríacos, logo assim que assumiu o poder, após o golpe de 18 de Brumário, conquistou a Áustria, a Prússia, a Rússia, conquistou a parte da Itália, a Espanha, Portugal, por isso que a família portuguesa real veio para o Brasil em 1808, fugindo de Napoleão, escoltado por navios ingleses. Ele só não dominou a Inglaterra, nem dominou a Rússia, que era muito grande, e a Inglaterra ele não conseguiu, porque na Batalha de Trafalgar, uma batalha naval muito famosa, a marinha francesa, muito inferior à marinha inglesa, foi destruída e ele não tinha como transportar seus soldados da França até a Inglaterra. Então a Inglaterra ficou sem a ameaça de invasão do Napoleão, e de fora então não foi invadida, ela só ajudava financeiramente, ajudava mandando pequenas expedições de soldados, ajudou a Espanha, ajudou Portugal, ajudou a Rússia e tal. Então ele ficou esses 15 anos no poder. Em 1804 ele se declarou imperador na Catedral de Notre Dame, famosa, trouxe o Papa e o catolicismo de volta para a França, que tinham sido banidos na Revolução Francesa, que é ateísta, era de uma matriz de esquerda, ateísta, mais maçônica, a maçonaria era muito forte nessa época, e antimonarquista. Então ele era um imperador dos franceses, ele não era um monarca hereditário, ele era o imperador dos franceses. E ele tinha uma popularidade muito grande, todos o temiam, e ele fez uma situação quando ele não conseguiu invadir a Inglaterra, ele fez o bloqueio continental. O bloqueio continental era: todos os países da Europa dominados e aliados não poderiam comercializar com a Inglaterra. Isso iria sufocar a Inglaterra comercialmente, ia parar de ter comida, ia parar de ter itens de sobrevivência, itens, e a Inglaterra ia acabar sucumbindo e fazendo um tratado de paz com, com ele. Acontece o seguinte: a Rússia, que ficava muito distante, ainda mais naquela época que só se andava a cavalo e a pé, a Rússia ela disse que ia seguir o bloqueio, mas o czar da Rússia, o czar, né, o dirigente da Rússia, ele continuou comercializando com a Inglaterra, porque os nobres ao redor dele começavam a fazer a cabeça dele, dizendo que ele é que era o grande general do mundo, ele é que tinha essa missão de salvar a Europa do domínio napoleônico, e faziam troças do Napoleão, tinham desdém pelo Napoleão, botavam na cabeça do Alexandre VI, que era o czar,
que ele é que devia continuar o comércio com a Inglaterra, que a Inglaterra era um grande país, uma grande monarquia ainda hereditária, e que ele era um monarca hereditário. E assim foi. E aí Napoleão tentou, não conseguiu parar com isso e decidiu, em 1812, ele decidiu invadir a Rússia para poder forçar o czar a ganhar militarmente, invadir a capital Moscou e obrigar ele a parar de fazer comércio com a Inglaterra. Ocorre que o czar e toda a sua corte, antes de Napoleão chegar, fugiram para o norte, para a cidade de São Petersburgo. E aí o Napoleão foi perdendo tropas ao longo do caminho, tendo batalhas e vencendo, batalhas duras, como a Batalha de Borodino, perto de Moscou, e entrou em Moscou. Conseguiu chegar em Moscou, conseguiu dominar Moscou, mas ele encontrou Moscou vazia. E alguns suicidas tocaram fogo na cidade e Moscou ficou em chamas. Muito ouro, os soldados querendo carregar muito ouro, muitas joias que ali foram deixadas e tudo. E o Napoleão teve que bater em retirada para a França antes que o inverno chegasse, porque o inverno lá na Rússia é 44 graus negativo, 40 graus negativo. Mata congelado. Mata congelado. E o Napoleão foi vindo, só que o exército russo, comandado pelo Marechal Kutuzov, barrava Napoleão, recuava, fustigava. Então o Napoleão não conseguiu fazer uma retirada rápida, direto para França. Foi perdendo soldados, o frio foi começando a chegar e batalhas com esse exército russo, ganhava as batalhas, mas perdia tempo na retirada, ganhava as batalhas, mas perdia tempo, tinha que dividir o exército, passava por regiões onde ele, na ida, tinha consumido todos os recursos, nas estradas onde tinha consumido todos os recursos de agricultura, bois, comida. Nessa volta não tinha mais, ele tinha consumido na ida. Resultado: de 600 mil soldados que ele invadiu a Rússia, só chegaram 15 mil na França. E a maioria inválidos e amputados, em fora de combate. Ele perdeu seus veteranos, ele perdeu muitos canhões, teve que abandonar muitos canhões e ficou zerado de exército. O que aconteceu? Todos os países da Europa, dominados por ele, viram que ele estava sem exército, levantaram os seus exércitos, né, para lutar contra o Napoleão enfraquecido e se ver fora do jogo napoleônico. Napoleônico juntou rapidamente 200 mil soldados, a maioria inexperientes, garotos, jovens, e várias batalhas em 1213, 1813, 1814, na Europa Central, ao leste da França, contra a Áustria, contra a Prússia, contra a Rússia, contra alguns estados alemães pequenos, tudo apoiado pela Inglaterra, financiado pela Inglaterra. E do outro lado, a França, a Espanha, perdão, vindo atacando, querendo a independência, com batalhas ferozes, ele tendo que controlar a situação na Espanha e ao mesmo tempo em todos os países da Europa. E aí ele não conseguiu segurar, porque eram muitos soldados do outro lado contra os 200 mil que ele teve. E aí ele não teve outra saída e lá perto de Paris ele abdicou e foi exilado na ilha de Elba. Elba, uma pequena ilha perto da Itália. Ele foi exilado lá. E algum tempo depois ele fugiu da ilha de Elba com um punhado de soldados, chegou no sul da França, foi andando até o norte, até Paris, o povo apoiando, porque o rei foi colocado pelos aliados vencedores, era o Luís XVIII,
parente do Luís XVI, que foi decapitado na Revolução Francesa. Botaram ele como sucessor. E ele, quando soube que Napoleão estava vindo e o povo que estava gostando, o exército foi lá recebê-lo, meteu o pé. E aí Napoleão levantou um outro exército de 200 mil homens para enfrentar de novo Inglaterra, Prússia, Áustria, Rússia, só que eram 700 mil homens do outro lado. Todos os exércitos juntos, inimigos, dava 700 mil, ele só tinha 200 mil e muitos inexperientes. Ele não tinha homens experientes, ele tinha menos canhões, ele tinha menos tropas, ele estava numa posição desfavorável. Mas qual era a estratégia dele? Era de sempre, é que ele sempre falava: vamos atacar e derrotar os inimigos separadamente. Primeiro a gente ganha da Inglaterra, depois a gente ganha da Prússia, depois a gente ganha da Áustria, depois a gente ganha da Rússia. Não deixar eles se juntarem para vir aquela massa enorme de 700 mil homens. Então ele atacou logo o exército inglês que estava perto, numa aldeia na Bélgica, pertinho, né, de Paris, chamada Waterloo. Só que os ingleses se entrincheiraram e se colocaram numa posição defensiva tão forte, tão inexpugnável, que todo o exército de Napoleão não conseguia tirar eles dali. E começou a morrer, a cavalaria foi perdendo e os ingleses ali parados, esperando que os prussianos chegassem, para que aí os dois juntos tivessem mais força contra Napoleão. E ficaram ali, só se segurando, só na retranca. E o Napoleão não conseguiu tirar os ingleses da retranca. Quando os prussianos chegaram no campo de batalha, o exército de Napoleão, em pânico, deu meia volta e saiu correndo, e foi a grande derrocada, o grande fracasso de Napoleão. Dessa vez, os aliados, a Inglaterra, não deixou ele ali na ilha de Elba, perto da Europa. Trouxe ele aqui para a ilha de Santa Helena, que eu disse no início do vídeo, no Atlântico Sul, uma pequenininha ilha rochosa de possessão inglesa. E ele numa pequena casa, tinha um jardim para ele cuidar, gostava de cuidar de abelhas também, todo ali protegido por soldados ingleses, navios ingleses, para não deixar ele, dessa vez ele não deixar ele sair de jeito nenhum. Uns dizem que ele foi envenenado através do vinho, ou através do médico dele, que era inglês. E com 51 anos, uma expectativa de vida que naquela época não era até mais ou menos, com 51 anos de idade, ele faleceu e morreu, e acabou o período napoleônico, e aí todos os países da Europa, novamente, eles estavam libertos do jugo da França. Tá, pessoal? Tá aí, então, como foi a Batalha de Waterloo, por que Napoleão perdeu e situação. Pessoal, muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, um abraço.